Evangelho de Marcos, capítulo 4, versículo 35, nós lemos o seguinte: naquele dia, já sendo tarde, Jesus disse: passemos para o outro lado, e despediu a multidão, e levando consigo, assim como ele estava no barco, havia também com ele outros pequenos barcos. E de repente, versículo 37, uma grande tempestade se levantou, e as ondas batiam no barco, de modo que a água já enchia o barco. E Jesus estava na parte de trás do barco, dormindo sob uma almofada. E alguém despertou Jesus e disse: mestre, tu não te preocupas que a gente vai morrer? Tu não te preocupas que vamos perecer? E Jesus se levanta, estende as suas mãos, repreende o vento e o mar, dizendo: paz, aquieta-te. E o vento cessou, e houve grande calmaria. Jesus disse: paz. Jesus olhou para o mar agitado e disse: Jesus comandando o mar, esse mesmo mar que em outra ocasião ele vai andar por sobre o mar. Esse Jesus é real, esse Jesus está conosco, ele tem um propósito em todas as coisas. Olha, a Bíblia não diz que você tem que entender o propósito de Deus, a Bíblia diz que você tem que viver sobre os propósitos do Senhor. Quando a gente quer entender os propósitos de Deus, é complicado, mas eu quero desafiar você a transformar tempestade em oportunidades, porque o que Jesus ensinou naquele dia para esses discípulos que estavam aqui, a gente pode citar algumas coisas. Vou tentar resumir aqui para não ser tão cansado, para que você entenda algo precioso, porque a gente quer falar de oportunidade. Todos os dias Deus nos dá a oportunidade de mudar alguma coisa. Tem pessoas que podem achar que não tem como desfazer o que eu já vivi, o que já aconteceu. Ok, não tem como desfazer de fato, mas não significa que nenhum ser humano, sob o senhorio de Cristo, ele vive aprisionado pelo passado. Nenhum ser humano. Jesus carrega os nossos fardos, e ele nos convida a viver, livre da culpa, livre do medo, livre de qualquer coisa que nos impeça de sermos abençoados e de abençoar o outro. Então, oportunidade. Naquele dia os discípulos tiveram uma grande oportunidade de viver coisas extraordinárias que a gente pode viver hoje também. Se a gente fosse parar para pensar, como fala o Erison uma certa vez, aqui também pregando sobre tempestades, né? As tempestades, elas são normalmente inesperadas. Elas, quando vêm, normalmente uma tempestade tem a capacidade de destruir tudo que foi construído. 2 dias atrás nós vimos o mar, num fenômeno geográfico aí, num determinado local, não foi aqui no Brasil. Ele invadiu uma região litorânea e ele derrubou casas que haviam ali, pousadas, agora recentemente. Inesperadamente, as tempestades, elas têm esse poder de destruir coisas que a gente construiu há anos. De repente você está bem. Aí eu falo agora, trazendo para nós essa metáfora, né? Essa comparação das tempestades reais, físicas, né? Geográficas, para as tempestades da alma. O que é que um trauma não pode fazer na vida de alguém? O que é que uma decepção não pode fazer na vida de alguém? O que é que uma notícia de uma enfermidade para a morte não pode fazer na vida de alguém? O que é que o fim de um relacionamento não pode fazer na vida de alguém? Essas tempestades da alma, da vida, da existência, elas têm o poder de acabar sim com a vida de qualquer um de nós, meu irmão. Não pensemos que somos fortes a ponto de suportar alguma coisa sem Jesus. Mas essa é a grande diferença,
que assim como Jesus estava no barco com aqueles discípulos, Ele está no barco da minha vida, Ele está no barco da tua vida. E aí quando Jesus está no barco, nosso Deus do céu, quando Ele está no barco, todas as coisas, elas podem não fazer sentido nenhum, mas todas as coisas, elas só vão nos aproximar mais para Jesus. Sabe, eu fico achando que o diabo, ele implica mais com aquele crente que demora a entender que o problema só tem um propósito na vida do crente, aproximar ele de Jesus. Esse problema pode ser um problema da alma, existencial, algum trauma, alguma enfermidade que causou uma tristeza profunda, um desespero. Esse problema também pode ser uma pessoa, alguém que persegue você. Então, quando o crente ele entende que ele precisa transformar tempestade em oportunidades de mudar a direção, Jesus nos ensina a olhar com outra direção. A sensação que eu tenho é que às vezes que o diabo ele ganha mais terreno com aquele crente que não entende que o problema existe da parte de Deus ou da permissão de Deus, como forma pedagógica de que a gente venha conhecer melhor ainda Jesus. Então quando a gente se aproxima pelo problema de Jesus, aí se o problema foi enviado pelo diabo, ele diz assim: não dá não, porque eu fiz uma coisa e deu errado, eu vou aperrear outra agora. Até diz assim algo parecido, né? Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Então eu olho para esse texto aqui, meus amados irmãos, onde aqueles discípulos, eles aprenderam com Jesus coisas que nós podemos aprender hoje. Eles viveram uma tempestade real, geográfica, né? Mas nós queremos falar sobre tempestades da alma, que é o que aflige hoje as pessoas. As pessoas saem da igreja chateadas com uma série de fatores. Ou as pessoas saem da igreja, por que eu falo saem da igreja? Porque quem encontra Jesus, meu irmão, quem encontra Jesus, não abandona Jesus. Mas muitas vezes as pessoas se afastam até mesmo de Jesus, por não compreender a forma como Ele trabalha. Nessa noite, eu quero que você compreenda pelo menos 3 coisas bem importantes, que é fácil da gente entender, talvez seja difícil de experimentar, mas esse é o desafio para a gente. Então, a primeira coisa, o nosso desafio é olhar para as tempestades como uma oportunidade de experimentar o milagre de Deus. Eu pergunto a vocês, como já foi dito outros irmãos aqui pregando sobre esse tema, e é verdade, e a primeira coisa que nos salta aos olhos é essa verdade. Aqueles discípulos, eles não teriam como contornar aquele problema. Eles viram que não tinha mais solução, eles disseram a Jesus: nós vamos morrer. Mas aquela experiência da tempestade foi uma oportunidade deles vivenciarem um milagre extraordinário. Então a primeira coisa que você não deve se esquecer é que esse seu problema, o meu problema, por mais desesperador que seja, e quem nos conhece sabe que às vezes os problemas chegam até mim e eu fico às vezes desesperado. E pastor, eu me assusto. E aí eu sou tomado logo por uma extrema necessidade de me ajoelhar diante de Deus. E quando você entende que está passando por um problema, por uma dificuldade, seja ela qual for, a primeira coisa que você deve pensar: Deus está providenciando, está estrategando, né? Não sei nem se essa palavra existe, Ele está me oportunizando viver um grande milagre. Eu fui diagnosticado com alguma doença, Jesus está te dando uma oportunidade de viver um milagre. Aconteceu isso e isso na minha vida, minha tempestade, pastor, é essa. Jesus está desejando operar milagre. No meu trabalho eu estou sendo perseguido. Jesus quer realizar algo extraordinário no teu trabalho. Toda e qualquer obstáculo, dificuldade, é no meu lar, pastor, é o meu lar, com a minha esposa. O senhor não sabe o que eu estou vivendo um inferno.
Jesus está querendo fazer algo extraordinário. Então não importa qual é a tempestade que você esteja passando, não importa. Você não pode achar que vai conseguir contornar a situação. Os discípulos, eles perceberam que não conseguiam contornar. Eles vão acordar Jesus. Da mesma maneira que Jesus se levanta e fala assim para o mar: paz. E o mar se aquieta, segundo o texto bíblico, versículo 19. Da mesma forma Jesus vai fazer na minha vida e na tua vida. Creia em nome de Jesus. Eu não sei a tempestade que você está passando. Talvez não seja, talvez até alguns não estejam passando por tempestades, por problemas. Mas aprenda isso hoje. Guarde no seu coração. Transfira isso para outras pessoas que estão sofrendo. Não seja apenas um acalentador da dor alheia. Seja um abençoador. Transfira essa visão, meu irmão, minha irmã. Você está passando por isso. A tua vitória, o que Deus está querendo fazer, é algo extraordinário. Meu irmão, a Bíblia me orienta a andar por fé. A Bíblia nos orienta a orar. A Bíblia diz assim, Jesus fala assim, Jesus não diz assim, peçam para orar. Não, Jesus diz assim, cure os enfermos. Jesus, ele nem diz assim, ore pelos enfermos. Jesus diz assim, cure os enfermos. Pregue a palavra, estenda a sua mão, abra a sua boca. Jesus nos orienta a viver uma vida ativa no reino, meu irmão. E a gente vê às vezes os crentes vivendo uma vida murmurando, vivendo uma vida diante de qualquer que seja tempestade. Gente, olha do lado, Jesus está ali. Embora, vamos pensar dessa forma, né? Jesus estava dormindo naquele momento, cansado de uma trajetória de caminhadas e conversas e milagres. Jesus estava cansado, Jesus dormiu. Mas olha, o salmista vai, Jesus na experiência humana, a Bíblia deixa muito clara que o verbo se fez carne. Jesus, na sua forma de se esvaziar da sua natureza divina, ele vem como um ser humano. Embora sendo 100% divino, ele também era 100% humano. Na sua experiência humana, Jesus sentiu fome, Jesus sentiu sede. Então naquele momento no barco, Jesus estava dormindo sim. Mas hoje, ele não dorme. Ele não está mais limitado ao corpo físico humano. O corpo de Jesus agora ressurreto. O primeiro da crise, pastor. Mas Jesus está do lado, está no barco. Seja motivado. Gere expectativas. Gere para as pessoas que estão ao seu redor pensamento e atitude positivas. Jesus, ele usa das nossas tempestades para realizar milagres. Como pregou aqui um tempo atrás, acho que foi o irmão Edson, ele dizia justamente isso, que se não houvesse a tempestade, não aconteceria o milagre. Então não ore a Deus para que as tempestades elas desapareçam. Ore a Deus para que você veja um milagre. Eu creio que Deus pode realizar milagres, mas isso depende também da sua atitude. Você precisa ver dessa maneira. Não enxergue o problema como se ele fosse maior do que Deus, meu irmão. Aquela tempestade assustou aqueles homens. E quando Jesus se levanta, Jesus ele realiza aquele milagre. Mas a partir daí, uma outra coisa que eles dizem, o versículo 40, olha aí na sua Bíblia, Jesus faz uma pergunta para eles. Jesus, essa pergunta hoje para você. Ele está fazendo essa pergunta hoje para mim. Jesus perguntou aos seus discípulos: por que vocês estão com medo? Não foi um simples medo. O evangelista Marcos, ele vai destacar o termo no grego, tanto medo. Vocês estão amedrontados demais. Vocês não têm fé? Onde está a fé de vocês? Jesus disse para eles. Então, meu irmão, quando nós estamos diante das tempestades, veículo para a gente experimentar milagres
elas também servem de forma fé. Jesus pergunta pela fé daqueles discípulos. Apesar de tudo que eles ouviram, de tudo que eles viram, eles já tinham visto Jesus fazer grandes coisas, mas é capaz de suportar determinada situação. Então, escute aqui. Se você está passando por algo e que você está perdendo o controle, então, Jesus queria fazer com que você passasse por isso mesmo, para você perceber que você não era tão forte como você acha que é. Pastor, eu sempre achei que fosse uma pessoa calma, mas olha, começou uma discussão assim, eu me alterei e eu tive atitude física. Calma, tudo bem, você machucou alguém, magoou alguém, peça perdão, mas entenda, Jesus permitiu determinada situação para mostrar áreas na tua vida que você precisava melhorar, precisava se conhecer. Então Jesus pergunta a eles: onde está a fé de vocês? Eu me lembro aqui também de que uma das coisas que o Filho do Homem, Jesus Cristo, vai procurar quando retornar à terra, segundo o evangelista Mateus, vai dizer assim, porventura quando o Filho do Homem voltar à terra, ele vai achar fé? Jesus acha fé no teu coração nesse instante? Será que Jesus acha fé no meu coração? Será que ele encontra fé nele? Confiança nele? Então as tempestades, elas geram em nós um aperfeiçoamento da nossa fé. Para encerrar, sabe a última coisa extraordinária que tem a ver com isso, mas assim, utilizando agora o espanto dos apóstolos no outro versículo, observe o versículo 41, eles ficam apavorados, meu irmão, eles ficam apavorados. Era gente que já andava com Jesus, eles já tinham visto Jesus expulsar demônios, eles já tinham visto Jesus multiplicar os pães, eles ainda não tinham visto Jesus acalmar o mar. Há sempre alguma coisa nova para se aprender com as tempestades, especialmente de Jesus. A última coisa que eu quero falar, que Jesus falou no meu coração, é isso. Os crentes estão perdendo de aprender com Jesus nas tempestades. Olha, está passando essa tempestade, essa luta, essa agonia, seja o que for, se agarra com Jesus que você vai aprender coisas extraordinárias com Ele. Os discípulos, eles aprenderam naquele dia algo novo sobre Jesus. Às vezes a gente acha que já conhece Jesus intelectualmente, e a gente acha que Jesus é uma ideia, um conceito, uma religião. Jesus é uma pessoa, meu irmão. Jesus nos ensina diariamente. Jesus diz assim: aprendei de mim, eu estou disposto a ensinar. Nenhum de nós, em nenhuma fase da vida, que jamais aconteça da gente dizer assim: eu já sou um crente forte, eu não tenho o que aprender com Jesus. Não, meu irmão, as tempestades na nossa vida, se você entender e se direcionar e se agarrar com Jesus, dizer: Jesus, eu espero passar por isso, mas eu não vou abrir mão de declarar coisas positivas na vida da pessoa. Sabe por quê? Porque a gente tem ouvido de cristãos que, passando por problemas, não conseguem reagir. E a gente sabe que cada pessoa tem uma forma de reagir. E a gente compreende, e a gente ora por aqueles que têm vivido sem conseguir reagir. Mas o nosso desejo, se dependesse de nós, era segurar e levantar a pessoa. E talvez você conheça alguém que esteja vivendo assim, ou talvez você esteja vivendo assim. Mas o que é que a gente aprende com esse texto? Que a tempestade, seja ela qual for, ela oportuniza para a gente viver milagres, ela oportuniza para a gente trabalhar a nossa fé, e ela oportuniza para a gente conhecer mais de Jesus. Sabe quando a gente canta: quero conhecer Jesus e ser achado nele? É isso. Sabe quando o apóstolo Paulo diz assim: eu considero todo o meu conhecimento e ciência e tudo aquilo que eu aprendi na vida e me formei para ser, ele diz: eu considero isso como esterco se comparado a conhecer Jesus. Então o desafio nessa noite é que você não olhe a tempestade que está ao teu redor, certo? Eu não sei o que pode ser, como a gente já falou aqui, mas eu quero que você, em nome de Jesus agora,
Faça comigo essa oração, porque eu não quero viver os dias aqui na terra sendo atormentado por coisas que eu fiz no passado. Eu não quero viver os dias aqui na terra sendo atormentado por coisas que eu esteja passando agora. Jesus nos deu um espírito de liberdade para vivermos a paz de Deus. E essa paz, ela nos faz andar em lugares altos. Sabe, Abacuque viveu isso lá atrás. E ele pode dizer, depois de questionar com Deus, ele vai dizer: olha, Pai, ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na videira, ainda assim eu vou me alegrar em Ti, eu vou me alegrar, eu vou Te louvar. Porque o Senhor, completava Abacuque no seu cântico, Ele me faz andar em lugares altos. Sabe o que significa isso? O problema está lá aqui embaixo, ó. Ele pode estar aqui agora, tá? Ele pode estar aqui. Você pode estar perguntando: meu Deus, por que isso, Pai? Por que o Senhor me provou desse? Não pergunta assim não. Pai, por que o Senhor me deu essa mulher? Não, pelo amor de Deus, não faça isso também não. Pai, por que o Senhor me deu esse marido? Não faça isso também não. Deus já te deu as coisas que tinha que te dar. Deus permitiu você viver o que tem que estar vivendo. Apenas diga assim para Deus: Pai, me faz andar acima disso que eu acho que não sou capaz. Que lá na frente eu sei, Pai, lá na frente eu sei, você vai me mostrar algo. Mas agora eu só quero exaltar Teu nome. Quero viver milagres. Trabalha a minha fé. Me usa. Me leva por essa situação que está acontecendo a Te conhecer mais. Meu irmão, se você começar a orar assim, que é o que eu tenho feito na minha vida também, os problemas eles vão sair daqui, eles vão lá para baixo. E você vai começar a andar, quando o Abacuque, nos lugares altos. Então nessa noite, não importa qual tempestade estejas passando, mas Jesus, Ele está silenciando nessa hora as nossas tempestades. Pela fé, Jesus está silenciando as nossas tempestades. Se acalme, porque a vida é breve. E porque viver com Jesus e entender o que Jesus quer é a melhor coisa. Vamos nos acalmar. Vamos olhar agora. Pensa no teu problema agora, certo? Pense no seu problema. Pense na tempestade que você está passando. Vamos colocar ela agora diante de Jesus. Juntos nesse momento, vamos colocar diante de Jesus. Há um poder na comunhão da igreja. Sozinhos não somos igreja, juntos somos o templo do Espírito Santo. Vamos juntos a Deus. Você coloca a sua tempestade aí agora, comece a orar. Coloca qualquer que seja a tua tempestade. Se é um conflito familiar, se é uma doença, se é uma dor, se é um problema com um filho, se é um trauma, se é algum pecado. Coloca essa tempestade diante de Jesus. Primeira coisa, entenda: Deus está na sua vontade permissiva, permitindo você viver essa situação. Mas talvez Ele já tenha desejado te tirar dela, mas você precisa tomar atitude. Então a primeira atitude que você vai tomar para dar esse primeiro passo é entregar agora para Jesus. Entrega comigo nessa oração. Pai querido, Deus de amor, Deus de graça, Deus de misericórdia, Jesus, em Teu nome eu oro para que o Senhor transforme as tempestades que nós temos passado em oportunidade, Pai. Coloque no coração, assim como o Senhor tem colocado no meu, de cada pessoa, que este problema, essa tempestade, ela tem um propósito. Muda a maneira que nós temos olhado para as tempestades, Pai. Talvez muitos de nós estejamos lutando igual aqueles discípulos e não perceberam que Jesus estava dormindo. Talvez alguns de nós tenhamos que ir lá até Jesus e dizer: Jesus, socorre-me. E que nessa hora, em nome de Jesus, o Senhor venha nesse lar, aos que estão aqui, aos que estão em casa,
Que essa tempestade que esta pessoa tem passado venha revelar a tua glória, Pai. Venha trazer ensinamentos, venha converter corações, venha moldar vidas, venha oportunizar milagres. Muda a maneira com que a gente tem olhado para as nossas tempestades, Pai. Nos ajuda, porque nós não somos fortes. Eu te peço, nós não somos fortes, nós temos medo. Nós te entregamos nessa hora os nossos medos, Jesus. Nós te entregamos nessa hora os nossos medos, Pai. Tu sabes os medos que habitam no meu coração. Tu sabes os medos que habitam nos corações dos irmãos. Nós te entregamos, Jesus. Nós somos pó. Nós somos matéria apodrecida. Nós temos medo. Nós não compreendemos. Muitas vezes nós não aceitamos. Mas eu quero viver milagres, Pai. Eu quero viver uma vida extraordinária. Eu quero ser a pessoa na terra que mais te ama. Eu quero, Jesus. Porque se eu não quiser, ninguém vai querer isso por mim, não. Coloca esse desejo no coração de cada pessoa aqui nessa noite, aí em casa também. Que eles possam desejar viver uma vida que venha impactar as pessoas. Não falando da religião, eu sou batista, eu sou assembleiano, eu sou metodista. Não, que eles possam viver uma vida que impacte em vidas, dizendo: eu conheço Jesus, Jesus é meu amigo, Jesus é real. E que as pessoas fiquem fascinadas pelo Jesus real que habita em nós, que transforma tempestades em oportunidades. Que as pessoas venham olhar para a nossa vida e dizer: meu irmão, como que você é feliz vivendo dessa forma? E as pessoas sejam impactadas com a tua verdade através das nossas tempestades. Então nessa hora, em nome de Jesus, Pai, o que eu te peço é que não nos deixe nos dobrar diante das tempestades da vida. Nos levanta, Pai, a tua igreja. Nós oramos nesse instante por essa fase que cremos que é uma fase final dessa experiência que o planeta Terra está vivendo, essa pandemia histórica, sem que tenha havido nenhuma outra igual, e nós estamos fazendo parte dessa história. E eu te peço que nessa fase, Pai, final, o Senhor venha estar gerando na tua igreja esse desejo, essa ansiedade de viver uma vida como nunca se viveu para a tua glória. Que ao retornar aqui os templos cheios, mas não apenas cheios de corpos físicos, mas cheios de adoradores em espírito e em verdade. Mas abençoa-nos, Pai, nos protege em mais uma semana, nos livrando do vírus, Pai. O Senhor tem colhido para a tua glória muitos servos teus, pastores, missionários, diáconos, diaconisas, cantores, cantoras. O Senhor também fez uma colheita de servos, músicos, adoradores. Nós ainda estamos aqui por alguma razão, eu creio, para transformar tempestades em oportunidades. Então nos protege. Nós ainda queremos continuar aqui. Nos dê saúde. Protege os nossos familiares, os nossos amigos, o povo de Bom Jardim, a população onde a gente vive. Protege-nos, Pai. Livra-nos, Pai. Protege o Brasil, protege o mundo. Nós rogamos, ó Pai, por todos que estão sofrendo nesse instante com essa enfermidade. Te pedimos pela tua misericórdia sobre essas vidas. Assim nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Que Deus nos abençoe, que o amor de Deus, nosso Pai, que a graça do Senhor Jesus Cristo e que as consolações do Santo Espírito de Deus seja com seu povo, hoje e sempre. Amém e amém. Que Deus nos abençoe. Amém.